E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E nesse vídeo eu vou mostrar a minha 15ª compra consecutiva de Bitcoin, desde que tivemos aquela grande queda nos preços, saindo de 20 mil por um patamar de mais ou menos 16 mil dólares. E também vou mostrar para vocês por que agora eu estou comprando pela Bitpreço e não mais pelo Biscoint, que inclusive se juntaram e são a mesma empresa. Isso aconteceu há alguns meses, lançaram até um app BitBank, mas ao invés de comprar no Biscoint, na verdade nem dá mais para comprar, você pode comprar pelo BitBank ou pela Bitpreço, e eu tenho optado pela Bitpreço. Aqui eu vou explicar o porquê disso. Para aqueles que chegaram há menos tempo no canal, eu sou um grande entusiasta de Bitcoin, montei posições bem grandes nessa criptomoeda, sobretudo no último ciclo de baixa que nós tivemos anteriormente a esse, quando o Bitcoin caiu 50% em um dia no início da pandemia. Naquela época eu tinha uma exposição de mais ou menos 5% da minha carteira em Bitcoin, e se você tinha 5% e aquilo caiu 50%, passa a ser 2,5%. Eu quis não apenas recompletar a posição comprando mais, como também aumentar o percentual de exposição da minha carteira. Eu levei até 20%. Para isso, eu fiquei durante dias seguidos comprando entre 0,5 e 1 Bitcoin, sendo que teve um dia que eu comprei 1 Bitcoin e meio, que o preço estava um pouco mais baixo. Fiz isso durante, se eu não me engano, 23 dias. Foi mais ou menos esse o período, entre 21 e 23. Eu lembro do 21 porque tem aquela história do hábito, né, que o pessoal fala, então foi mais de 21 dias. Há um destaque no Instagram, onde eu registrei boa parte disso. E deu super certo. O preço do Bitcoin aumentou pra caramba depois, subiu quase 500%, e logicamente, se eu não rebalanceasse a minha carteira, quase toda ela seria Bitcoin, mantido o restante constante com aquela grande subida deste ativo. Só que agora a gente está numa situação parecida com aquela da época da pandemia, inclusive em indicadores. No indicador que eu mais olho, acho mais importante, que é o MVRV, eu vou mostrar aqui adiante. E supondo que eu tivesse 20% antes do início do ciclo de queda, como o Bitcoin caiu em torno de 70%, esses 20 teriam virado 6%. Logo, haveria bastante espaço na minha carteira, se todo o restante estivesse constante, para comprar bem mais desse ativo pelos preços mais baixos para voltar a preencher essa fatia. E é exatamente isso que eu estou fazendo já há 14 dias, hoje vai ser o 15º dia, e eu decidi gravar esse vídeo, mostrando para vocês como eu estou fazendo isso. Antigamente, eu comprava pelo Biscoint. Até loguei aqui para que vocês vejam como é que ele está agora. Ele já fala que Biscoint agora é BitBank, a empresa que foi criada pela fusão de Biscoint e Bitpreço, duas corretoras nacionais. Ele mostra um saldo antigo da época dessa migração. Coloca aqui que eu tenho, por exemplo, 1,4 Bitcoin na plataforma e já não tenho mais. O saldo atualizado está aparecendo no app BitBank e na Bitpreço. E aqui um saldo em reais que eu tinha, só que agora eu não consigo mais comprar pelo Biscoint. Se eu coloco para comprar aqui, ó, a partir de hoje todas as negociações são feitas apenas pelo app. E eu estou com o app aberto, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vejam aqui, agora está aparecendo o meu saldo real, no sentido de que aquilo que eu tenho na plataforma, parte em reais, mais ou menos 38.500 e 0,4 Bitcoins. Se eu for pegar o que eu comprei desde que nós tivemos essa queda, foi 1,4 Bitcoins, mais um eu já tirei da corretora. Sempre que eu completo um Bitcoin inteiro, eu retiro da plataforma, porque afinal de contas, not your keys, not your coins. O Bitcoin é feito para que você guarde com você, fazendo sua própria custódia e não terceirizando isso. Pelo menos eu prefiro agir assim. Então, quando esse 0,4 virar novamente um Bitcoin, eu vou retirar da plataforma mais uma vez. Inclusive, há um vídeo no canal onde eu pego uma cold wallet da Trezor, eu formato ela, faço uma nova, depois eu resgato a antiga. Ficou bem interessante para você que quer conhecer um pouco mais dessa tecnologia e de como armazenar os seus Bitcoins com muita segurança e ficando imune a quebras de plataformas, e a gente viu várias esse ano. Assista esse vídeo, vai ter um card aparecendo por aqui. E olhando aqui no app, qual é a diferença que a gente tem para Biscoint? O primeiro ponto é que nós temos mais moedas agora. Então, na Biscoint você podia comprar Bitcoin e Ether. Agora você tem também exposição a BNB, você tem o SDC, que é uma stablecoin de dólar, você tem o dólar Tether, que é aquela que é maior, não é a que eu mais gosto, eu prefiro a USDC, por exemplo. Você também pode entrar numa lista de espera para receber o cartão da BitBank, que é um cartão de débito que te dá cashback em Bitcoins. Não está disponível ainda, então é apenas uma lista. E para comprar, tocando aqui na tela, o mecanismo é muito similar àquele que a gente tinha no Biscoint. Você coloca aqui o quanto você quer comprar e eles vão comprar na corretora, onde eles têm crédito ou dinheiro e
e com preço mais baixo naquele momento. Isso não quer dizer comprar Bitcoin pelo preço mais baixo. É o mais baixo que eles encontram nas plataformas onde eles têm crédito ou saldo, que é exatamente como funcionava o Biscoint. Era simplesmente um agregador de corretores, você comprava por lá, ele ia comprar sempre onde o preço estivesse mais baixo, dentro das possibilidades da plataforma. Mas aí você compra por um preço de mercado. É assim que funciona no app. Já na Bitpreço, que eu vou mostrar para vocês aqui o site, vejam aqui que eu estou com exatamente o mesmo saldo disponível e o mesmo saldo em reais porque são a mesma empresa. Inclusive, eles mudaram o nome da plataforma, colocaram um Y aqui e a logo igual do Bitbank para mostrar, olha, é tudo a mesma coisa agora, Biscoint, Bitbank e Bitpreço. Mas por que, se é a mesma coisa, que eu vou comprar por aqui e não pelo app? As últimas 14 compras que eu fiz foram por aqui, porque além da opção de dar ordem a mercado, e aí você vem aqui no book de ofertas e compraria da pessoa que está vendendo pelo preço mais baixo, né? E vejam que eles acessam o book de várias corretoras. Tem aqui o mercado Bitcoin, tem a Binance, por exemplo, Nova Dax aqui no preço de compra. Eu posso simplesmente definir uma ordem limitada. Eu não compro pelo menor preço que tem alguém vendendo. Posso definir um preço ainda mais baixo. É o que eu vou fazer. Vou colocar aqui 0,1 Bitcoin. Compro sempre de pouco em pouco. Bruno, por que você não compra um Bitcoin direto? Porque vejam aqui no book de venda. Não tem ninguém querendo vender um Bitcoin direto. Quem quer vender pelo menor preço agora, 89.494, está vendendo 0,05. Agora tem um cara vendendo 0,01, 0,01, 0,04, 0,06. Se eu colocasse um Bitcoin inteiro para comprar, no final eu ia limpar esse book inteiro, que ia estar comprando os últimos pedaços talvez por 95 mil e o meu preço médio seria 90 e cacetada, sendo que comprando aos poucos, desde que o preço do Bitcoin continue nessa banda de oscilação mais estreita entre 15 e 16, 17 mil dólares, eu acabo pagando um preço mais baixo. Então é exatamente isso que eu vou fazer aqui novamente. As melhores ofertas de compra agora são por 89.450. Eu vou deixar uma oferta mais baixa para executar ao longo do dia. Vou colocar aqui 89.250. Vai ficar por essa faixa aqui várias ordens na frente, mas tem o dia inteiro para ser executada. Então coloco esse valor, a ordem limitada, porque eu não estou dando uma ordem para ser executada agora a mercado. Aperto para comprar, só que eu vou fazer um story disso, porque eu tenho filmado todas essas ordens no Instagram, inclusive para quem não me segue, Bruno_Perini, sigam lá, eu mostro um pouco mais da minha rotina, o que eu tô lendo, comendo, treinando, respondo caixa de perguntas, então vale a pena seguir, só dar aqui o ok e pronto. Perceba que minha ordem está aqui constando na lista, ela não foi executada. E como ninguém em sua consciência vai vender para mim por 89.250, se tem gente querendo pagar mais caro, ela entrou aqui na lista, né? Veja que ela fica aqui para baixo, porque há várias outras ordens para serem executadas antes por preços mais altos. E aí, fica a seu critério, se você quer usar, por exemplo, a Bitpreço, igual eu estou usando agora, ou quer usar o Bitbank, que tem o mesmo mecanismo de compra, super simples, que o Biscoint tinha. Eu, inclusive, já usei o Bitbank. Teve um dia que eu estava na rua e eu prefiro acessar Bitpreço pelo computador, aí tinha lá o app da Bitbank, loguei, mandei um Pix e fiz a compra na hora pelo valor de mercado. Se você manda um Pix com a inscrição BIX, né, de Biscoint, o I e o X, eles executam a ordem automaticamente. Então vou comprar pelo preço de mercado na hora. Como eu estava com pouco tempo, acabei fazendo isso. E agora, depois dessa parte operacional, o porquê que eu estou fazendo compras seguidas de Bitcoin? Bom, primeiro vamos olhar aqui o preço do Bitcoin. Ele está agora em torno de 16.860, está subindo 2,8 hoje, de acordo com o CoinMarketCap, mas o mais interessante é essa formação dos preços. Então veja que o Bitcoin veio de uma queda bem grande ao longo do ano, né? Aqui eu estou pegando 40 e poucos mil, mas estava em 69 no seu máximo. Ele tem períodos onde estabiliza, depois cai mais, e ele ficou um longo período, desde junho até a quebra da FTX, que levou os preços para baixo agora em novembro, oscilando nessa banda que variava de 19 mil até uns 24 mil, mas no final com oscilações cada vez mais estreitas. E até começando a ter uma leve subida, e aí veio o FTX e derrubou o mercado novamente. Sendo que o mercado encontrou um novo piso aqui, uma nova região de suporte onde surgiu força compradora em torno dos 16 mil. E está oscilando nessa região há quase que um mês. E, logicamente, eu não sei se essa região é o fundo, mas antes, quando a gente estava nesse patamar de 20 mil, eu já tinha uma exposição menor do que é o que eu queria, por conta da queda que nós tivemos, e comecei a fazer algumas compras seguidas, até chegar na posição que eu queria. Agora, como o preço caiu novamente, eu tenho mais uma vez espaço para que eu possa comprar mais, para chegar naquele percentual de alocação que eu quero
que eu falei para vocês, que é de 20%. E aí eu faço uma ressalva muito importante, tá, gente? 20% é o que eu considero para mim, que já tem a minha vida totalmente resolvida, que tem uma empresa que é lucrativa, que está crescendo, apesar da crise que a gente enfrenta aqui no país, sobretudo desde a pandemia, né? Situação agravada, com várias empresas tendo problema, com cotações de bolsa caindo, mas apesar disso eu estou muito tranquilo na minha situação financeira. De modo que se no futuro, por algum motivo que eu não consigo entender hoje, né? Mas não é porque eu não entendo que é impossível que venha a acontecer, pode até ser improvável, mas não é impossível. O Bitcoin venha a zero. Eu vou perder 20% do meu patrimônio investido, que nem é a maior parte do meu patrimônio hoje, que a maior parte do meu patrimônio hoje é isso aqui, é a empresa da qual eu faço parte. Então aquilo vai me machucar, mas não me tira do jogo. Inclusive serve de aprendizado, né, para que eu continue me expondo nos mercados ao longo do tempo. Sou super novo, tenho 34 anos, pretendo investir até o final da minha vida. De modo que a minha exposição não deve ser a sua exposição. Se você está começando agora, se você não tem sua vida resolvida ainda, se você não tem muita reserva, se uma queda muito grande de preço pode afetar a sua qualidade de vida a ponto de ter que mudar o local onde você mora, o carro que você dirige, a escola dos seus filhos, seus hábitos de alimentação, então essa exposição é grande demais. E para quem está começando, eu sugiro uma exposição que varie de 1 até no máximo 5%. Mais do que isso, eu acho que você tem que dosar a exposição a risco em outras partes da sua carteira. Eu, por exemplo, tenho menos exposição a ações porque escolhi ter uma exposição maior a Bitcoin. Então fica a critério de cada um, só não metam os pés pelas mãos. Porque tem muita gente que está quebrando agora e não vai conseguir pegar o próximo ciclo de valorização, que eu particularmente acredito que deva acontecer lá por 2024. Devido ao ciclo do Bitcoin, o halving, aquela quebra pela metade da recompensa dos mineradores. E eu também não estou comprando nesse ponto só por conta de mais espaço. Eu tive mais espaço em vários momentos do ano. Mas agora a gente está num ponto muito atrativo, pegando como base o indicador que eu julgo que é o mais importante para essa situação, que é o MVRV. O Market Value sobre o Realized Value, ou seja, o valor de mercado do Bitcoin atualmente, dividido pelo preço médio dos investidores de Bitcoin, o pessoal que está comprando, e a gente tem acesso a essa informação porque tudo é transparente dentro do blockchain. A gente não sabe quem está comprando e vendendo, conhece só os endereços de carteira, mas você consegue tirar dados disso. E se a gente vier aqui para olhar o MVRV, o que nós vemos é que agora ele está abaixo de 1. E esse é um patamar muito interessante para compra. A última vez que isso aconteceu antes do momento atual foi em 2020, lá no auge da incerteza no começo da pandemia, em março, quando o Bitcoin caiu 50% em um dia. E depois veja que esse indicador subiu bastante, batendo aqui quase o patamar de 4, que é um patamar muito alto já, bem esticado. E o que significa isso? Significa que o preço, né, o valor de mercado do Bitcoin avançou muito, enquanto o preço médio dos investidores era mais baixo. E aí isso leva esses investidores a quererem realizar o lucro. Agora nós temos a situação contrária, esse indicador abaixo de 1, ou seja, o valor de mercado do Bitcoin está mais baixo do que o preço médio dos investidores. E isso faz com que os investidores não queiram vender seus Bitcoins, porque afinal de contas vão realizar um prejuízo. E nós naturalmente temos aquele viés de aversão à perda. A gente não quer realizar prejuízos, por mais que algumas vezes a gente devesse, sobretudo em situações que você pode compensar o prejuízo. Já falei disso algumas vezes aqui, quando falamos de bolsa de valores, por exemplo. Mas no caso do Bitcoin não existe isso. Então a tendência é que o pessoal pare de vender, como aquilo tem uma oferta escassa e menos oferta de Bitcoins para serem comprados no mercado. E, para quem acompanha o mercado e conhece esse indicador, também surge uma força compradora. E se você tem mais força compradora com menos gente querendo vender, a tendência é que os preços eles parem de cair e uma hora voltem a subir. Mas como eu disse, eu acredito muito naquele ciclo do Bitcoin que leva em conta a queda pela metade da recompensa dos mineradores a cada período de mais ou menos 4 anos, né? Na verdade é por bloco, são 210 mil blocos minerados. E isso deve acontecer lá para 2024. Então eu não acho que a gente vai ter uma grande apreciação agora. Eu acho que a gente está numa fase de acumulação e por isso que pacientemente eu vou comprando de pouco em pouco durante vários dias. E aqui eu não consigo colocar para vocês a comparação do preço com o MVRV, porque o MVRV varia de 1 a 4, né? E o preço do Bitcoin está aqui na casa dos 20 mil, chegando a 60. Então ele está muito mais baixo no final das contas. Mas tem um outro site, esse CryptoQuant, onde a gente consegue ver isso. Então aqui em azul a gente tem o MVRV, veja, variando de 0,7 até 1. E em preto a gente tem o preço do Bitcoin e aqui a escala dele, né? Saindo de 6
mil dólares para até 40, mas o importante agora é o patamar atual. Vejam que o MVRV abaixo de 1, ele até coloca uma gradação de 1, 0,9, 0,8, 0,7, porque seria uma boa oportunidade. Aqui ele deixa o MVRV próximo de 1, mas é quando o preço estava na região de 20 mil dólares, vejam aqui, né? Ele até coloca no gráfico 20.500. E ele não continua atualizando o MVRV para o patamar atual, ele estaria mais baixo. Estaria, por exemplo, em 0,9, talvez até mais baixo do que isso, ou seja, uma baita oportunidade. E para quem comprou anteriormente nesses pontos abaixo de 1, onde o preço do Bitcoin estava sofrendo, o que aconteceu depois? Com a valorização do Bitcoin, o indicador foi lá para cima e chegou até 4. Nesse patamar, veja que eles colocam aqui uma faixa vermelha, ou seja, é um patamar para ter atenção, até para realizar algum lucro. E quem realizou se deu muito bem, né? Veja que vendeu o Bitcoin por 59 mil, por 64 mil, 67.500 aqui na medição deles. Então, seguindo esse indicador ao longo do tempo, você tende a ter, com um único indicador, um nível de precisão muito grande nesse mercado. E eu estou simplesmente seguindo esse indicador dentro da exposição que eu quero ter na minha carteira. Simples como coisa de soldado. Esse era um ditado que eu usava muito na minha época de quartel. Então, novamente, é isso que eu estou fazendo, tá, pessoal? Mas, novamente, eu faço a ressalva de que aquilo que é bom para mim pode não ser bom para você, por diferença de patrimônio, de renda, também de preferência temporal. Eu sou um cara que pensa muito no longo prazo, porque o curto prazo está totalmente resolvido e para você a situação pode ser diferente. E aí me diga, o que você acha? Tá na hora de comprar? Cai mais? Tem muita gente muito inteligente achando que pode cair mais, com outras empresas vindo a quebrar. Eu, sinceramente, não duvido que isso possa vir a acontecer. Vai saber que outras empresas estão com problemas devido à quebra da FTX. Só que no patamar atual, eu já acho que vale a pena eu voltar até aquela sequência de compras para chegar até a posição percentual que eu quero na minha carteira. Mas eu quero saber também a opinião de vocês, então deixa aqui nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, dê seu like, me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.